Primeiro Jornal, Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Hoje recebo o secretário de Obras, Viação e Transportes de Teutônia, Werner Vibus, e também o subsecretário de Obras, Viação e Transportes, Valdemir Lima. Bom dia, gente, tudo bem? Bom dia, Bruna, e bom dia aos ouvintes da Rádio Tirol. Sempre é uma satisfação a gente poder levar ao conhecimento da nossa população algumas coisas daquilo que a Secretaria de Obras está realizando, que é uma secretaria, na verdade, bastante grande. Ela tem que se preocupar com a cidade e também com o nosso interior, e hoje nós temos assim um pouco divididos, onde que o meu colega Valdemir, mais conhecido como japonês, ele cuida mais da parte sul do nosso município, ou seja, do bairro Canabaro, São Jacó e Linha Germano. E eu, assim, me ocupo mais com a parte, então, de Languiru, Teutônia e o interior norte e leste do nosso município. Isso tem nos favorecido e ajudado bastante nas tarefas do dia a dia. Bom dia, japonês. Bom dia, Bruna. Bom dia aos ouvintes da Rádio Tirol. É sempre uma satisfação para a gente estar trazendo as informações da Secretaria de Obras, né? E deixando o pessoal a par das obras que estão sendo realizadas no município. Muito bacana essa estratégia de dividir, digamos assim, o município, mas vamos começar falando de maneira geral, depois especificamente. O tema do nosso espaço de entrevista hoje são obras, são pavimentações, e aí eu começo questionando vocês do que se trata, o que é esse programa Juntos pela Infraestrutura. Na verdade, existe aquele financiamento do Avançar Cidades. Havia uma sobra de 1.800.000 reais que não foi gasto na primeira etapa da pavimentação das 36 ruas no nosso município. Com muita economia, com muita seriedade, a gente pavimentou o que estava projetado e conseguimos ainda assim, mesmo assim, economizar 1.800.000. Com esse 1.800.000 foram recapeadas várias ruas em todos os bairros do nosso município, e esta semana agora essa etapa está se concluindo. A cabeceira da ponte do Arroio Boa Vista e a rua Willy Brandstrup, também no bairro Boa Vista, foram as últimas duas que receberam ontem e anteontem, e hoje está se finalizando o recapeamento dessas estradas. Na ponte da cabeceira, na verdade, foi uma etapa nova. Tem asfalto agora no lado de Teutônia. E da mesma forma, também já na semana passada, foi feito aqui no bairro de Languiru, 2 quadras da rua Fridolino Lindemann, aqui no bairro de Languiru. Aquela descida do Gomes era muito solicitada, era uma rua de paralelepípedo, mas muito irregular. E como ali tem muito tráfego principalmente de ônibus, aquela rua se fez necessário o recapeamento dela. Então, essa etapa agora está finalizada. Foram feitas ruas no bairro Canabaro, foram feitas ruas no bairro Teutônia, aquela subida do Morro, do Derinha, que ficou muito boa, no posto Bruno, em direção ali à Harmonia. Então, a gente sempre tem que olhar para um todo no nosso município. Nós não podemos fazer obras em apenas um bairro ou no outro. Então, da mesma forma, Canabaro também foi agraciada com esse valor, e nesse momento agora seria isso que nós temos em termos de recapeamento ou de asfalto. Nós estamos vivendo uma época bastante difícil, e essa realidade não é apenas para Teutônia, mas é a realidade de todos os municípios. Infelizmente, a receita está caindo. A previsão que nós tínhamos era de 200 milhões e vamos ficar muito aquém daquilo na arrecadação do ano, e temos que fazer economia. É ruim, é duro muitas vezes você dizer para as pessoas que são ansiosas muitas vezes por uma obra que havia sido de certa forma prometida, mas que a gente tem que dar um tempo, uns meses aí, para ver como a economia vai ser dada daqui para frente. Isso tudo ainda é reflexo do período da pandemia, mas com certeza temos muitas ideias ainda, muitos planos, muitos pedidos, e a população
merece ser atendida da melhor forma possível, dentro da realidade financeira que o município vive. Não adianta a gente, como nós não tivemos êxito no financiamento de pavimentação, a gente tem que fazer as coisas conforme temos dinheiro em caixa. No âmbito desse programa Juntos pela Infraestrutura, em torno de quantas ruas receberam o auxílio, recapeamento, alguma alteração, alguma obra? A gente sabe que ali não foi só o recapeamento, mas teve pintura, teve também alguns pequenos consertos, né? Vocês têm ideia de em torno de quantas vias foram? FIF citou algumas pra gente? Foram 9 no total. E bem lembrado, não foi apenas o recapeamento, mas foi também a pintura. Inclusive ali no bairro Boa Vista está sendo executada a calçada, aqui em Languiru também. Então não foi apenas a via de tráfego, mas foi também executado a calçada e a pintura. Então é um serviço completo. Então foram 9 ruas, 9 trajetos que foram agraciados com este valor. Japonês, traz pra gente um pouquinho do outro lado então, já que o FIF citou pro lado de Teutônia, né? A gente quer saber de Canabarro também. Canabarro Bruna, foi agraciado com a rua 17 de junho, né? Que é essa que faz a ligação, na verdade a entrada da cidade, do bairro ali, que começa no CTG Porteira dos Pampas e vai até o Canabarrense, né? Então era uma rua que estava muito pedida pela população, estava realmente em situações precárias, e agora, graças a esse financiamento, esse valor aí, então foi conseguido fazer ela, que nem você falou, foi colocado cordões aonde precisava, foi feita a pintura, então isso ficou um trabalho muito bom, né? Quais são os projetos daqui para frente? Afinal, a gente sabe que a Secretaria de Obras não para, está sempre trabalhando, sempre recebendo solicitações também. FIF já colocou para a gente que a questão financeira não é tão fácil assim, a gente sabe da burocracia, mas com certeza vocês estão planejando, pensando no futuro de Teutônia. A gente está concluindo na próxima semana a pavimentação com PAVS, a rua Beckman, que fica ali no trevo de acesso à nossa prefeitura, no outro lado do trevo. Essa é uma rua extensa, deu 7.000 metros quadrados de PAVS, então ela está sendo finalizada nos primeiros dias agora, e de lá a gente vai também para o bairro de Languiru, na rua Ilse Kritzmann, uma rua que fica aos fundos do Campo do Esperança, aquela que dá saída com a estrada que vai para a Várzea. Também é uma solicitação dos moradores já de muito tempo. Logo no início do nosso governo, o pessoal se mobilizou para isso. Então essa é a nossa próxima etapa. Estamos fazendo uma recuperação de uma estrada no interior com paralelepípedo, situada na linha Leopoldina. Aquela subida lá, ela já tem uma pavimentação antiga, porém com o decorrer do tempo ela vai se deteriorando. Então, estamos ali recuperando esse trajeto também. Então, para a cidade, momentaneamente, seria isto. Relembrando ainda que vocês tiveram de fazer uma pequena pausa nessa questão das obras e no andamento de tudo, porque nós tivemos, infelizmente, uma enchente, o que trouxe também uma demanda maior para vocês. E, claro, a chuva atrapalha, não dá para trabalhar na estrada, né? Com certeza, Bruna, foi vários locais que foram atingidos, né, por essa enchente que pegou todo mundo meio que de surpresa aí, e causou bastante danos, principalmente às vias, cabeceira de pontes, no lado de Canabarro lá aconteceu nas posses, bastante estrago na via, né, no asfalto. Se arrancou um pedaço de asfalto com 26 metros de comprimento por 2 e pouco de largura, entendeu? A gente está agora recuperando essas partes, né? Logo a gente vai colocar a camada asfáltica em cima disso para fazer esse fechamento. Também deu bastante aqui para o lado do FIF, aqui na região que ele cuida, aqui na linha Clara ali, e Pontes Filho também, né? Então foi uma coisa que também acaba saindo do nosso normal, né? Tu tem a programação do dia a dia e tu acaba às vezes perdendo
num trabalho que já estava pronto, tu acaba perdendo semanas em cima disso e acaba atrasando outras coisas, né? A gente também, Bruno, eu gostaria de destacar, a gente está recuperando a estrada geral que liga o Travessão, né? Em Canabarro lá, que liga o Canabarro ao Travessão. A gente está com ela, eu diria, uns 70% dela já concluída. A gente fez, patrolou, colocou o saibro britado. Agora, numa próxima etapa, a gente vai deixar molhar mais esse chão, então a gente vai passar com rolo em cima, né, para compactar bem, para isso ficar bem sentado esse material, para não ficar solto em cima da pista. E tenho certeza que vai ficar um ótimo trabalho lá, o pessoal vai gostar bastante. Está acontecendo a operação tapa-buracos também? Sim, foi feito. Agora, depois dessas enchentes, a gente gastou bastante coisa com asfalto frio, a gente chama isso, o tal do tapa-buraco. Se eu não me engano, aí a gente gastou então 2, 3 dias só fazendo isso, com várias equipes. Sempre ajuda, não é uma coisa definitiva, porque asfalto frio ele dura por um tempo e aí ele se solta de novo. Mas ainda falando da enchente, o que a gente não recuperou ainda é a ponte da Transamazônica, aquela estrada que sai ali próximo ao Campo do Cruzeiro. Essa ponte é problemática, eu não saberia te dizer por quantas vezes a água já levou essa ponte. É uma ponte de madeira e dessa vez também a água infelizmente arrasou ela e levou praticamente tudo embora. E como está se falando em mais um outro ciclone, muita enchente ainda para esse ano, nós decidimos esperar uns 30, 45 dias para novamente fazer aquela ponte, porque vai que a gente faz ela e logo em seguida vem outra enchente e já leva embora. Então nós temos que ter um pouquinho de paciência naquela via para não fazer um trabalho em duplicidade. Mas este ano ainda com certeza, ali setembro, outubro, a gente vai refazer essa ponte. É outra obra que vai nos dar bastante trabalho, mas não vai ser impossível de fazer. Estamos em um período, né, de inverno, chuvas. Tem também a questão do recolhimento de galhos, que foi muito falado até pouco tempo. Essa questão já está normalizada do recolhimento? A gente sabe que as intempéries do nosso clima também às vezes atrapalham o andamento do cronograma. Com certeza, Bruna. Até a gente estava comentando há pouco tempo com o FIF. Esse negócio dos galhos é uma empresa terceirizada que presta esse serviço, né? E como a demanda nessa época é muito grande, ela acabou que não estava conseguindo dar conta de recolher tudo isso, né? Porque é diferente de tu só recolher o galho, né? Ele, na verdade, ele tritura, ele dá um destino correto para isso, né? Então, a gente pedia sempre para o pessoal ter um pouco de paciência. Agora foi aumentado um pouco a quantidade de horas também no contrato, também já melhorou bastante. Então, acredito que isso já está normalizado, porque principalmente no bairro Canabarro, que é acho que o maior bairro do município, a gente via bastante galho na rua. Hoje tu já não vê mais, eles já estão... a gente dividiu em dias, né? Digamos segunda e terça eles ficam em Canabarro, quarta e quinta Languiru, Alesgut e Boa Vista, e sexta-feira então no bairro Teutônia, né? Hoje já com esses dias ele consegue dar conta já praticamente de fazer toda a volta nos bairros então e conseguir recolher. Vai ficar uma outra coisinha às vezes, mas a gente sempre pede um pouco de paciência. Digamos o bairro Canabarro, se ele começar o recolhimento, digamos, na Vila Esperança, até ele fazer toda a volta no bairro, chegar na Vila Esperança de novo, se tu só passar andando nessas ruas, em todas as ruas, tu já sabe que isso demora um tempo. Tu imagina isso fazendo um trabalho, então, que é bem criterioso, assim, que nem eles fazem desse recolhimento do galho, então. E a gente está indo, montou uma equipe, então, e está indo atrás da onde eles recolhem. Eles vão recolhendo os galhos, a gente vai atrás recolhendo entulhos, essa parte de terra, essa coisa que está na rua. Então a gente organizou dessa maneira no bairro Canabarro. Só para comentar ainda, aqui no bairro de Languiru, nas últimas semanas tivemos o serviço de refazer algumas partes das calçadas danificadas. E essa semana está sendo feita uma nova calçada
de frente ao Colégio Gomes Freire. Essa semana não tem aula, tem pouco movimento de pedestre, e a pedido de vários vereadores e da própria diretora do colégio, então a gente resolveu esta semana fazer uma calçada nova em frente ao Gomes Freire de Andrade. Assim foi feito em vários locais, aqui principalmente no bairro de Languiru. Calçadas antigas, e com o tempo elas quebram, e a municipalidade então se responsabiliza pelo serviço de fazer uma nova calçada. Ainda enquanto ao recolhimento de galhos, de fato a gente passou um momento muito difícil, um momento de bastante crítica em cima da Secretaria de Obras, mas a demanda é muito grande, e, que não o Valimir disse, a gente já aumentou no contrato a quantidade de horas, e eles hoje, em boa parte do tempo, trabalham com 2 caminhões. No começo era um apenas, agora com 2, e aos poucos, assim, a época da poda está passando e isso vai se normalizando. Ainda em termos então de interior, aos poucos a gente está saindo do inverno. Não vou dizer que estamos saindo do período chuvoso, mas o inverno aos poucos está saindo, os dias estão ficando mais longos, e a gente está se preparando assim para, de fato, novamente ir mais para o interior também, manter as nossas estradas em melhores condições. Elas não estão ruins. Claro que você nunca agrada a todo mundo. Você faz mais, bota uma equipe para trabalhar numa localidade, a outra localidade reclama. Isso é normal, isso sempre foi assim e não vai mudar. Mas as nossas estradas no interior, elas de um modo geral, elas estão muito bem conservadas. Mas estamos nos estruturando para daqui para frente não faltar mais material, o que era um problema até então, de saibro. Estamos com um britador alugado, que veio no mês passado, uma coisa nova na administração do Fornec da Aline, para nos dar mais suporte em termos de material. O nosso britador próprio, que é da administração da prefeitura, ele está saindo da reforma semana que vem, então vamos ter 2 britadores moendo saibro para atender a demanda da agricultura, demanda das nossas estradas do interior. E estamos preparados para daqui para frente fazer um bom trabalho para entrar na época agora, então, para o verão, mas com as estradas muito bem conservadas. Como você disse, nós temos material, e os demais equipamentos estão todos em ordem, manutenção? O nosso parque de máquinas, infelizmente, ele é bastante precário. Bastante máquina antiga, e a gente está conseguindo dar conta do recado. Claro que toda hora nós temos alguma coisa quebrada, mas nós temos patrola, nós temos um rolo, então aonde a gente passa a gente tenta fazer o melhor possível, dentro das nossas condições de maquinário. Bom, gente, agradecendo a participação de vocês no programa hoje, deixa ainda um espaço para as considerações finais de cada um. Bruna, eu gostaria de agradecer o espaço aí. É sempre importante a gente colocar a população a par das demandas da Secretaria de Obra, e a gente se coloca à disposição lá no bairro Canabarro ali, na medida do possível que as pessoas precisarem que a gente dê um suporte ali em termos de Secretaria de Obras. É só entrar em contato com a capatazia lá, e a gente com certeza vai olhar e vai analisar, ver o que dá para ser feito. Fif, obrigada. Da mesma forma, Bruno, eu agradeço aí pela oportunidade mais uma vez, e deixar bem claro à nossa população que a gente está aqui para servir. A gente está aí para servir, e servir bem a nossa comunidade. Dentro de cada bairro tem os capatazes, então se muitas vezes eu não consigo atender a tudo, que se dirigem aos capatazes, se dirigem a mim ou a nossa vice-prefeita, agora em exercício de prefeita, ou a própria prefeito, que a gente está aí para fazer o melhor pelo nosso município. Muito obrigado e um bom dia a todos. Obrigada, boa semana.